Olá, galerinha do sétimo, buenos dias, como vocês estão? Estamos vindo com mais uma aula hoje, né? Hoje, na realidade, né? Hoje a gente vai fazer uma revisão, tá bom? A gente vai fazer uma revisão do assunto que a gente estudou semana passada, sobre os pretéritos, né? Pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito, tá bom? Para ficar mais claro, para não ficar tantas dúvidas, eu vou explicar mais algumas coisas, acrescentei outras, tem atividade também, tá bom? Tem uma atividadezinha que vocês façam, coloquem tudo no caderno. Se quiserem, colocando observações que eu não falei no outro vídeo também, para não ficar tanta dúvida para um dia de quando a gente precisar numa prova, vocês já terem, pode anotar, tá bom? Mas preste atenção, assistam o vídeo, escrevam a atividade no caderno e me mandem a foto, tá bom? Paula. Bom, então vamos fazer uma revisão hoje, certo? A gente vai fazer uma pequena revisão do assunto que a gente viu semana passada, tá? O assunto que a gente viu na outra semana, a gente vai revisar hoje com atividade também. Para ficar mais claro o assunto, não ficar tantas dúvidas, tá certo? Então, pretérito perfeito simples. O que é o pretérito perfeito simples? É um tempo verbal para expressar algo que já acabou há um certo tempo no passado. Ou seja, algo que já começou no passado e que já finalizou em um tempo distante de agora. Certo? Aí está bem claro. É aquela conjugação onde o verbo ele vai apresentar uma ação que ela iniciou no passado e terminou também no passado, há muito tempo, tá? Finalizou naquele momento da fala, praticamente, tá? Exemplo, hablas mucho hablaste mucho em classe. Hablaste, verbo hablar. Então, hablaste quer dizer, você falava, você falou muito em classe, né? Ou foi alguma coisa que aconteceu no passado e se encerrou no passado, né? Não foi uma coisa que persistiu, ela se encerrou ali. Aquela ação, ela já teve fim, tá certo? Conjugando os verbos em pretérito perfeito simples. Verbos terminados em AR se conjugam assim. Vamos relembrar uns pontinhos, tá bom? Verbos. A classificação dos verbos. Existem 3 tipos de conjugações verbais, tá? Verbos de primeira conjugação, aqueles verbos terminados em AR. Verbos de segunda conjugação, verbos terminados em ER. E verbos em terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, tá? Então, conjugação do pretérito perfeito simples com verbos de primeira conjugação, ou seja, terminados em AR, eles se conjugam dessa forma. Vamos lá. Aí tá os pronomes pessoais, certo? Mais a raiz do verbo, mais a terminação. Por que eu coloquei dessa forma? Raiz do verbo. O que é a raiz do verbo? Raiz do verbo é o radical. Vamos dizer assim, é um terminho que se usa dentro do verbo, que ele é fixo, ele não muda, tá? Ele não sofre alteração nenhuma. Ele permanece fixo ali, daquele jeito. Então, os pronomes pessoais. Cada pronome pessoal tem sua terminação. Terminação de yo, tu, haste, ela, usted, ou, nosotros, amos, vosotros, hastes, ellos ou ellas, aron. Tá? Então, essas são as terminações. O que é que se faz? Pega-se o radical, pronome pessoal, mais o radical do verbo com a terminação. O que vai classificar o tempo verbal
certo? Isso é bom a gente entender. O que vai classificar o tempo verbal, ou seja, se o verbo está no presente, no passado ou no futuro, não é o radical ou a raiz do verbo, e sim as terminações, tá? Verbos terminados em ER e IR, que quer dizer verbos de segunda e terceira conjugação. Como eles se conjugam? Fica da mesma forma, né? Pronome pessoal, raiz do verbo mais a terminação. Mas aí tem um porém, tá? Verbos de segunda e terceira conjugação, tá certo? Segunda e terceira conjugação, eles possuem as mesmas terminações, tá? Exemplo, yo, i, terminação i, tu, terminação iste, ele, ela, usted, terminação yo, nosotros, terminação imos, vosotros, terminação istes, ellos, ellas e ustedes, terminação aram, tá? Aí aqui eu trago para vocês. O que é a raiz do verbo, tá? A raiz do verbo foi aquilo que eu expliquei para vocês, mas vamos de uma forma mais prática, tá? O verbo cantar, tá? O verbo cantar é um verbo de primeira conjugação, terminado em AR, ok? Raiz do verbo cante ou radical, tá certo? Ou raiz do verbo ou radical, se usa os dois termos. Vamos para a prática. Yo cantei, certo? Raiz ou radical do verbo cante mais terminação. Yo cantei. Tu cantaste. Ele, ella, usted cantou. Nosotros cantamos. Vosotros cantáis. Ellos, ellas, ustedes cantaron. Tá vendo? Radical, ou raiz do verbo, mais terminação, indica tempo verbal. Ou seja, pretérito, passado. Tá bom? Outro verbo, verbo de segunda conjugação, beber. Também podia ser um verbo de terceira conjugação, beber. Tá certo? Como é que fica? Yo bebi. Tu bebiste. Él, ella, usted bebió. Nosotros bebimos. Vosotros bebisteis. Ellos, ellas, ustedes bebiram. Bebiram, tá? Aí tá um errinho, ok? Só foi questão de digitação. Bebiram. Tá bom? Ficou claro o que é a raiz do verbo, o que é o radical do verbo, tá? Pretérito imperfeito, certo? Pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito é utilizado para ações habituais, ocorridas no passado, com ênfase na repetição e continuidade do tempo. O que quer dizer? É alguma coisa que aconteceu no passado, mas que ela não se encerrou ali, ela percorreu um período, tá? Pretérito indicativo também é usado para expressar uma ação ou situação em andamento no passado. Como eu estou dizendo a vocês, como eu já disse, né? É uma coisa que se estendeu, ela não se encerrou ali, tá? Exemplo. A Joaquim le encantaba jugar al baloncete. Que significa? A Joaquim adorava jogar basquete. Joaquim adorava jogar basquete. Então, quer dizer, é uma coisa que aconteceu no passado, mas não indica quando terminou. Ele jogava por um tempo, né? Ele gostava de jogar por um tempo. Então, vamos para a conjugação. Ver como é que se conjuga os verbos regulares no pretérito perfeito, tá? Que são verbos regulares, tá certo? Para deixar claro. Verbos regulares são aqueles em que o seu radical ou a raiz do verbo
não sofre alteração, tá? Ele não sofre alteração, certo? Então, verbos de primeira conjugação, terminados em AR, certo? Terminados em AR. Pronome pessoal, certo? Raiz do verbo mais terminação. Vamos lá. Pronome pessoal, yo. Jo, certo? Terminação, aba. Tu, terminação, abas. Ele, elha, usted, terminação, aba. Nosotros, terminação, ábamos. Vosotros, abais. Ellos, ellas, ustedes, terminação, aban. Vamos para um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu só vou citar para vocês. Verbo amar, certo? Verbo amar. Primeira conjugação, tá certo? Verbo amar. Qual o radical do verbo? An. A R é a terminação, tá? Terminação que indica que ele é de primeira conjugação. Então, eu pego o radical an e vou conjugar os verbos. Yo amaba, tu amabas, él amaba. Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban. Tá certo? Entenderam, né? Verbos de segunda e terceira conjugação, ou seja, verbos terminados em ER e IR, tá? Pronome pessoal, yo, terminação, ia. Tu, terminação, ias. Ele, ella, usted, terminação, ia. Nosotros, terminação, íamos. Vosotros, terminação, iais. Ellos, ellas, ustedes, terminação, iam. Exemplo, tá bom? Vamos dar um exemplo. Bebir. Bebir é um verbo de terceira conjugação, terminado em IR, ok? Então, como ele é terminado em IR, seu radical é bib, tá? Então, vamos lá. Yo bebia. Tu bebias. Él bebia, tá? Nosotros bebíamos. Vosotros vivíais. Entenderam? Vosotros vivíais. Ellos vivían. Tá bom? Para ficar mais claro e uma explicação mais exata, ok? Conjugação dos verbos irregulares, tá? As conjugações dos verbos irregulares no pretérito imperfeito. O que são os verbos irregulares? Tá? Os verbos irregulares, eles sofrem alteração em seu radical, ou seja, na raiz do verbo, ou em suas desinências, nas terminações. O que quer dizer isso? Ele pode sofrer alteração em toda a palavra, em todo o verbo. O verbo ser de uma forma e a partir do momento que ele é conjugado, ele muda tudo, radical e terminações, tá? Porém, somente os seguintes verbos são irregulares no pretérito imperfeito, né? Quais são? Verbos ir, ser e ver, tá? Esses eles são irregulares no pretérito imperfeito, tá bom? Ou seja, yo iba, yo era, yo veía, tá? Tu ibas, tu eras, tu veías. Él iba, él era, él veía. Nosotros íamos, nosotros éramos, nosotros veíamos. Vosotros ibais, vosotros erais, vosotros veían, tá? Ellos iban, ellos eran,
Ellos veían. Tá vendo? Eles sofrem alteração. Então, tem essa mudança, tá? Porque eles são irregulares. Eles são irregulares porque em qualquer tempo verbal que ele for ser conjugado, ele não vai manter o radical, né? Ele não vai manter o radical fixo. Ele vai sofrer alteração de uma forma geral. Entendido? Tá? Nossa atividade, tá? Hoje tem uma atividade que eu vou explicar para vocês o que eu quero que vocês façam, tá? O que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês conjuguem esses 3 verbos, tá bom? Eu quero que vocês conjuguem ele no pretérito perfeito simples, certo? Pretérito perfeito simples e também no pretérito imperfeito, tá? Nos 2 tempos verbais, pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito. Faça a conjugação desses 3 verbos, tá bom? Vocês façam a conjugação, tiram a foto e me mandam, tá bom? Entenderam? Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa para esclarecer para vocês, aí vocês só mandar mensagem, tá bom? Então, como vocês viram, os conteúdos colocados no caderno, tá certo? Fazem a atividade, façam a atividade com calma, com paciência. Não precisa ter pressa, tá? Não precisa ter pressa para fazer a atividade. Faz com calma. A pressa, ela é muito amiga do erro, tá bom? Muito amiga do erro. Às vezes a gente quer ser o primeiro a fazer a atividade, o primeiro a enviar a atividade, mas a gente passa por muita coisa e erra bastante. Então, façam com calma, tá certo? Façam com calma. Porém, uma coisa que a gente sempre gosta de estar reforçando para vocês é a importância de não deixar acumular atividade, tá? Quanto mais atividade vocês deixam acumular, mais trabalho vocês vão ter, tá bom? Mais trabalho vocês vão ter. Por quê? Porque essas notas que a gente atribui para vocês, a gente está usando essas atividades também, né? Como eu disse a vocês, todas as atividades que tinham sido mandadas iam valer 5 pontos, metade da nota, tá bom? Então, a importância sempre tá mandando, pontualmente. Fez, manda uma foto. Não vai custar 1 minuto, tá certo? Não vai custar 1 minuto de vocês. Terminou a atividade, vai lá, pega o celular, tira uma foto da atividade e manda, tá bom? Porque aí não fica daquela, eu esqueci de mandar, quando se terminou o prazo de mandar a atividade, tá bom? Então, lembre-se disso, tá certo? A gente sempre está reforçando isso, sempre está reforçando isso. Não deixe acumular tarefa e não deixem de enviar para a gente, porque só vocês enviando ela para a gente é que a gente sabe se vocês estão acompanhando ou não, tá bom? A gente tá com muita saudade de vocês, certo? Alguns a gente acaba vendo uma vez ou outra, mas nem são todos que a gente vê. Então a gente tá com saudade de vocês, a gente fica preocupado com vocês, tá certo? Então, um beijo, um abraço bem forte, preste atenção na aula, faça a atividade direitinho e me manda, beleza? Tchau!